Oi gente, tudo bem com vocês? Faz algum tempo que eu tô querendo gravar esse vídeo, mas eu não tenho achado muito tempo, então hoje eu consegui parar um pouquinho para falar com vocês sobre esse assunto. Bom, o assunto de hoje é misticismos. E os misticismos nada mais são do que sincretismos, misturas religiosas que nós temos dentro de nós e que, na medida em que a gente vai se edificando e amadurecendo na fé, a gente precisa começar a deixar essas coisas de lado, certo? O misticismo nada mais é do que você depositar a sua fé em uma coisa errada, ou você acreditar em uma coisa que não é verdadeira. O misticismo, ele surge do ver para crer. A gente começa a ver que algumas práticas geram resultados e aí a gente começa a achar que aquela prática tem poder. Certo? Então, isso acontece muito quando a gente ouve testemunhos de pessoas irem lá na frente e dizerem assim: olha, eu estava doente, vieram colocar a mão sobre a minha cabeça, ungiram a minha cabeça com óleo, fizeram uma oração forte, fizeram uma campanha de 7 dias e eu fui curado. Então as pessoas começam a acreditar que para receberem a cura, elas precisam fazer as mesmas coisas, usar o óleo da unção, colocar a mão sobre a cabeça, fazer campanha de 7 dias. E as pessoas, sem querer, sem perceber tanto, o coração começa a dar poder a isso. Daí a gente começa a acreditar que a campanha tem poder, que o óleo da unção tem poder, que uma oração mais forte tem mais poder. A gente começa a acreditar que essas coisas têm poder e a gente deposita a nossa fé na coisa errada. Ao invés de nós depositarmos a nossa fé em Deus e colocarmos os nossos olhos em Deus que fez o milagre, a gente começa a achar que para Deus fazer o milagre eu preciso fazer essas coisas. Então essas coisas têm o poder de fazer Deus responder o que eu quero. Então a gente começa a depositar a nossa confiança, a nossa fé em elementos, em símbolos de fé. Olha, por mais bíblica que sejam essas coisas, a Bíblia não nos recomenda depositarmos nossa confiança nisso. Você deve se lembrar de uma passagem lá no Antigo Testamento em que o povo estava ainda no deserto e por causa da corrupção do coração do homem, Deus fez aparecer várias serpentes e as pessoas começaram a ser picadas por essas serpentes e morreram por causa dessas picadas. Então, eles foram correndo clamar a Moisés que fizesse alguma coisa e Deus dá uma recomendação para Moisés. Deus fala para Moisés levantar uma estátua de uma serpente. E qualquer um que olhando para essa estátua dessa serpente seria curado. A pessoa que olhasse para ela seria curado, porque se lembraria de que Deus só permitiu que as serpentes aparecessem por causa da corrupção do coração. Então a serpente representava para as pessoas uma lembrança de que foi Deus quem permitiu aquilo. Porém, quando você avança um pouquinho mais na história, você vai ver que as pessoas começaram a cultuar essa estátua de serpente e deu até um nome para ela. As pessoas começaram a considerar ela como Deus. Bom, enfim, nós vemos Deus mesmo levantando a estátua da serpente e nós vemos depois o coração do homem transformando algo que Deus fez em uma idolatria. Então veja que muitas vezes é isso que está acontecendo. A Bíblia fala do óleo, fala para ungir as pessoas com óleo, mas nós não devemos depositar a nossa fé no óleo. Ter o óleo ou não ter o óleo, quem vai fazer o milagre é Deus. O óleo é apenas um símbolo de fé, ele não tem poder nenhum. Assim também é a oração. As pessoas acham que a oração ela tem um poder especial, porém, o único poder que a oração tem é de nos fazer olhar para Deus e dele recebermos o que nós precisamos. A oração ela tem o poder de nos levar a crer em Deus. A oração ela não tem um poder especial. Oração não é simpatia, que você vai fazer 7 vezes a mesma oração e acreditar que você vai receber depois. Campanha não pode ser considerada também uma simpatia. Eu faço 7 dias de campanha e aí eu vou receber a minha bênção. Sabe? A campanha na igreja, o que faz ela acabar gerando resultado é a fé que você tem. Porque você começa a crer, você vê que você está conseguindo buscar o seu coração, a sua carne começa a mortificar e você começa a crer um pouco mais. E porque você creu, você olhou para Deus, e porque você olhou para Deus, você viu que Ele tinha poder para operar na sua vida e através da fé você recebeu o que Deus tem poder de fazer. Então todo poder pertence a Deus. A oração por si só não tem poder, porque uma oração feita sem fé, uma oração feita sem olhar para Deus não tem efeito nenhum. A oração ela tem o poder de te fazer olhar para Deus e dele receber alguma coisa, porque ele tem poder.
As pessoas também estão acostumadas a fazer aqueles atos proféticos e nos atos proféticos começam a usar elementos bíblicos, sabe? Eu vou usar então o vinho que representa a alegria, eu vou usar o trigo que representa o pão, que representa o corpo de Cristo. E aí as pessoas começam a dar poder aos elementos, acreditando que aqueles elementos têm um poder especial de fazer alguma coisa. E eu não estou dizendo que é errado fazer atos proféticos, mas eu quero que você entenda o que acontece. O ato profético nada mais é do que você estar vendo algo que te impressiona de alguma forma e faz a sua carne lembrar de Deus. E porque ela está lembrando de Deus, ela começa a olhar para Deus, aquilo acaba tendo algum resultado. Mas, sabe, para de acreditar que o ato profético é algo que nós fazemos no natural e que liga no mundo espiritual. Não, o ato profético é algo que nós fazemos no natural e faz o nosso coração crer. Então, se eu dependo de um ato profético para crer, então a minha fé ela está condicionada, ela está limitada. Eu preciso parar de depender de atos proféticos para começar a crer. Porque se eu não parar com isso, eu vou continuar menino para sempre. Outra coisa é esse negócio de jejum de Daniel, como se copiar o jejum de Daniel fosse algo mais espiritual, tem um segredo, um mistério no jejum de Daniel, e aí eu reproduzindo esse jejum, eu vou receber aquilo que eu quero. Aí a pessoa entra até numa troca, né? Olha Deus, eu fiz o jejum de Daniel, agora me dá alguma coisa, eu quero receber a minha bênção. Sabe, jejum não é para fazer troca com Deus, jejum é para mostrar para sua carne o quanto você crê, o quanto você está disposto a abrir mão do que ela diz para você acreditar em Deus. É para isso que o jejum serve. O jejum serve para fazer você olhar para Deus e dele receber aquilo que ele tem para você. Agora, as pessoas jejuam para fazer troca com Deus, como quem quisesse te tomar a força de Deus aquilo que ele não está querendo dar. Sabe, na verdade, é você que não está crendo. E se você está dependendo do jejum de Daniel para crer, então você não crê. E esse está sendo o grande problema da igreja. A igreja está inventando muitas modinhas para começar a crer, para fazer uma coisa só que é importante. A única coisa que é importante é crer, mas a igreja está começando a precisar fazer várias coisas para conseguir crer. Se você precisa fazer várias coisas para crer, é porque você não crê. E se você não crê, você não olha para Deus. Se você não olha para Deus, você não desfruta do que Ele tem. Você não consegue nem ouvir dele. Olha, tudo que eu tenho é teu. Deus está falando isso para você, mas você não consegue crer nisso porque você não está olhando para Ele. Você está olhando para o que você tem que fazer. Você está olhando para as coisas que você precisa fazer, para o óleo, para o jejum, para o tanto de oração, para o tanto de campanha. Você está olhando para o que você faz. Então hoje eu vim aqui para trazer um recado para você ir abrindo mão de toda dependência de coisas, elementos e situações para você crer. Que você não dependa de atos proféticos para crer. Se você fizer, não é um pecado, mas não dependa disso. Não dependa do óleo da unção para você conseguir crer, de apresentar as chaves do carro para o pastor orar para você conseguir crer. Não dependa de nada para crer, apenas creia. Vai fazer no seu coração tirar as dependências, as condições que o seu coração colocou e está mandando você fazer para você conseguir acreditar que vai receber alguma coisa de Deus. Para de querer fazer o que dá certo e comece a fazer o que é certo. Sabe? Não dependa de campanhas para crer, simplesmente creia, simplesmente acredite, simplesmente mude o seu coração para que o seu coração creia, independente do que você faz. Independente do que você faz, você pode crer que Deus vai te responder porque Ele já está cuidando de você, porque Ele já te ama, porque Ele já está do seu lado. Que você não dependa dessas coisas para acreditar. Amém, pessoal? Então era isso, esse era o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like aí para eu saber que você gostou e divulgar esse vídeo aí nas suas redes sociais se você acha que ele vai edificar outras pessoas. Então era isso, pessoal, até a próxima e tchau!